queridos amigos e minhas amigas, muito bem-vindos de volta ao nosso cantinho, ao nosso canal Abrindo Histórias. E hoje uma Abrindo Histórias muito especial. Nós chegamos a 1000 seguidores e eu só tenho a agradecer a vocês, aos novos seguidores, aos antigos seguidores. Sejam muito bem-vindos. Esse canal é feito com todo carinho para vocês, então eu queria deixar aqui, começando esse vídeo com o meu agradecimento. Muito obrigada, um beijo no coração de todos vocês e continue conosco, porque ó, cheinho de histórias estamos aqui nesse canal, hein? E hoje uma história muito interessante, a história da nossa querida Nádia. Lembrando, gente, que todos os nomes aqui já foram trocados, nomes locais. Então, se você gostaria de deixar sua história aqui conosco, não tenha receio de ser identificado, porque nós mudamos os nomes sim. Já se inscreveram no canal? Então se inscreva, não perca tempo, ativa o sininho, assim você será notificado sempre que tivermos novas histórias. Ainda não estamos com datas certas para postar, então se você ativar o sininho, com certeza você será notificado. E voltando às histórias, se você quiser deixar sua história, eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz aqui, deixando eternizadas suas histórias aqui no nosso canal. Então manda para mim, manda um e-mail no abrindohistorias@gmail.com, que eu vou ter o maior prazer, o maior carinho de contar a sua história aqui no nosso canal. Ah, Mi, mas a minha história é tão longa, eu tenho uma preguiça de escrever. Não tem problema não, me siga lá no Instagram, no @abrindohistorias. Lá você pode deixar gravado um áudio contando a sua história e eu transcrevo aqui, sem nenhum problema. Então bora lá, não tem desculpa não. E além disso, lá no Instagram, eu conto um pouquinho para vocês aqui da minha vida aqui na Inglaterra, dou algumas dicas, alguns spoilers aqui do canal, as histórias que estarão saindo, vocês ficam sabendo primeiro onde? Lá no Instagram, então não marca bobeira não, me siga também no Instagram, no @abrindohistorias. Bem, hoje a história é bem interessante. A nossa amiga Nádia, ela vai contar um pouquinho a história do marido dela, o João. E olha, eu vou falar para vocês que é uma história bem bacana, é uma história bem bonita, porque a Nádia, ela conta essa história e a gente percebe que ela tem um amor muito grande pelo marido. E vocês vão entender o que diferencia o João dos outros maridos. Eu acho que sim. Vamos lá? Vamos conhecer a história da Nádia? Bora pegar o cafezinho? Ainda não? Então bora lá, eu espero um minutinho. Já? Então, bora comigo na história aqui da nossa querida e a gente vai conhecer a história da Nádia e do João. O que será que ela tem para nos contar, hein? Bora comigo. Oi, Mi. Me chamo Nádia, tenho 47 anos e conheci seu canal há mais ou menos uns 2 meses. A minha amiga que indicou o seu canal. E ouvindo as histórias, pensei em compartilhar a minha aqui. Ô, minha querida, um beijo, fez muito bem, viu? Vou contar a sua história aqui com todo respeito, com todo carinho. Faça como a nossa amiga Nádia. Mande a sua história aqui para mim também. Vamos lá? Bora lá comigo. Sabe, Mi, eu nunca pensei que fosse ver algo do tipo na minha vida, mas com certeza posso dizer que isso mudou completamente a minha visão da vida. A minha visão dos fatos, o respeito para com o outro, a liberdade de expressão e principalmente me respeitar os espaços. Respeitar o espaço do outro, respeitar o meu próprio espaço e pensar como somos pessoas em constante evolução. Vou contar aqui como conheci o meu querido, o meu amado marido João. Bom, Mi, devo dizer que sou divorciada, tenho 2 filhos e meu último marido foi muito conturbada a nossa relação porque ele era muito machista. Daqueles machistas que não me deixavam sair, daqueles homens machistas que não me deixavam usar certos tipos de roupa. E até me impedir de trabalhar ele já tentou, mas eu não deixei. Então, depois de alguns anos de casado, exatamente 13 anos, eu decidi me separar. Então me encontrava sozinha. Foi então que tudo começou. Eu conheci o João. João era um homem assim, muito bacana, encantador, muito respeitador. E como eu já era divorciada,
Eu estava assim, neste momento, tentando um relacionamento novo, depois de muitos anos sozinha. Então, eu sempre costumava a ir em forrós com as minhas amigas. Eu adorava sair com as minhas amigas. E num desses forrós, que eu ia sempre, eu conheci João. João também já era divorciado e tinha 2 filhos. Eles viviam com a esposa do João e os meus viviam comigo. Conversamos bastante naquela noite. O João me olhava e eu olhava de longe. Então ele se aproximou e acabamos conversando a noite inteira. A partir daí, eu e João nos encontrávamos sempre no mesmo forró e ficávamos juntos, até que decidimos iniciar um relacionamento. Mas também decidi junto com o João que cada um viveria na sua casa. Era apenas um namoro. Eu achava João assim diferenciado, super atencioso, aquela atenção ao ponto de reparar na minha maquiagem, reparar na minha roupa, reparar no meu sapato. Poxa, Mi, eu vim de um relacionamento com uma pessoa super machista que nunca nem olhava para mim direito. E quando conheci o João, vi que existem homens sim atenciosos. Ele era o tipo de namorado que perguntava muito para mim que tipo de maquiagem eu usava, qual o tamanho do salto do meu sapato. Eu achava isso o máximo, eu achava isso o ápice da atenção. João sempre tinha interesse em saber, por exemplo, qual a altura do salto do meu sapato, que maquiagem que eu estava usando, que marca, a roupa que eu estava usando, onde eu tinha comprado. E principalmente ele se interessava muito pelas minhas lingeries. Olhem só que bacana, eu achava isso o máximo, ele tinha esse cuidado. Ele falava: "Nossa, Nádia, eu adorei que você marcou os seus olhos hoje, estão muito bem maquiados, eu amei o seu salto." Eu achava tudo isso muito encantador, porque João tinha uma sensibilidade muito diferenciada. Todas as mulheres que estão me ouvindo com certeza vão concordar comigo. É muito difícil um homem reparar quando pintamos o cabelo, ou quando cortamos, como eles dizem, somente a pontinha. Mas João não. João reparava em tudo isso. Reparava na cor do meu esmalte e até me indicava cores que ficavam melhor com o meu tom de pele, podem acreditar. João comprava lingeries para mim. E que bom gosto ele tinha, era impressionante. Às vezes ele comprava uma lingerie para mim e à primeira vista eu olhava e falava: "Ai, eu acho que isso não vai ficar bom." E ele insistia: "Não, experimenta. Com certeza isso vai ficar perfeito no seu corpo." E não é que ele tinha razão? João me ensinou muito, inclusive sobre moda, acreditem. E uma coisa interessante que eu vou contar para vocês. João tinha uma profissão muito dura, que, à primeira vista, endurecia os homens, porque era um trabalho braçal. Quem diria que um homem com um trabalho tão árduo, um trabalho tão difícil, pudesse ter uma sensibilidade dessas? Mas João tinha sim essa sensibilidade. Eu estava muito feliz com João e ainda continuava relutante, sabe, em morar com ele. Tudo era muito assim, nós tínhamos tudo muito separado, cada um na sua casa. Eu não queria morar com outro homem após o meu divórcio, que foi bem traumático. Eu queria continuar assim, cada um com a sua casa, cada um com a sua vida, mas a gente mantendo ali um relacionamento. Até que um dia, João, conversando comigo, me falou: "Você gostaria de me encontrar num bar? Eu gostaria muito de conhecer, é um bar misto." E o que seria um bar misto? É onde frequentavam todos os tipos de gêneros: héteros, homossexuais, bissexuais. E eu queria ir lá tomar um drink. Você aceitaria? Você topa ir comigo? Então, era algo diferente. João sabia que eu adorava conhecer lugares e pessoas diferentes.
Gente, obviamente que eu topei. Nunca tive nenhum tipo de preconceito em relação a isso. Cada um faz da sua vida o que quiser. E eu gostava muito de sair e conhecer novos ambientes, conhecer novas pessoas. E eu tinha muitos amigos gays. Eu trabalhava em um salão de cabeleireiro. Então era um ambiente que frequentava muitas pessoas e muitos dos meus melhores amigos eram gays. E eu disse na primeira hora, claro, vamos sim, vamos conhecer esse lugar. Posso chamar umas amigas? Ele na hora falou que não, que ele gostaria de ir somente comigo. Ele queria curtir essa noite comigo. E ele queria me mostrar algo novo. Eu então perguntei, o que seria esse algo novo, João? No momento certo, minha querida, você vai descobrir. Não fique curiosa. Quero voltar um pouquinho no tempo e contar o que eu descobri antes de tudo isso. O meu relacionamento com João era muito bom, sim. Mas teve um dia que João ficou na minha casa. Eu fui lavar algumas de suas roupas e eu encontrei no bolso da calça dele uma lingerie, exatamente uma calcinha. Eu vi que essa calcinha estava usada e assim eu fiquei muito chocada, fiquei muito chateada e confrontando o João. Ele me disse que aquela calcinha era dele, ele tinha comprado e tinha esquecido no bolso da calça. Então eu questionei, como assim a calcinha é sua? E aí ele falou que que ele tinha comprado para mim. E ele abriu o pacote para ver se o tamanho era certo, mas ficou muito grande. E como ele trabalhava dirigindo por aí, já não estava mais na cidade onde ele comprou para trocar essa calcinha. E ele acabou esquecendo no bolso da calça. Olha, para não arrumar encrenca, vou te falar sinceramente, eu decidi ficar cega, surda e muda com esse assunto. Mas eu percebi que a calcinha estava usada. Mas realmente a calcinha era grande. E eu fiquei pensando, João nessas estradas deve ter me traído. Só pode. Enfim, eu realmente decidi engolir esse sapo e morreu comigo esse assunto. Pois bem, passou o tempo, voltando então para este dia do convite de João para conhecer um bar novo, eu aceitei com ele. Ele me disse que nós nos encontraríamos lá no bar. Então eu entrei no bar e não o vi. Pensei, bom, cheguei mais cedo, cheguei primeiro que ele. Sentei no bar, pedi um drink. Enquanto eu aguardava, de repente chega uma mulher e pega no meu ombro e me diz, oi amiga. Eu, para ser honesta, já estava um pouco irritada ali com o atraso de João. E eu nem olhei direito e só falei, ai, desculpa, eu tô aguardando o meu namorado. Foi aí que me veio a surpresa. A pessoa me olha e fala, oi amor, sou eu, João. A minha cara de espanto, eu mesma gostaria de ter fotografado, porque quando eu vi aquele homem trajado de mulher, na verdade, e que aquele homem vestido de mulher era o João, o meu namorado, eu olhei e falei, João? Gente, João queria dividir comigo que ele gostava, às vezes, de se vestir como mulher. E aí muitas coisas me começaram a fazer sentido na minha cabeça. Ele entendia muito de maquiagem. Ele reparava nos meus sapatos. Às vezes, de olhar, ele já sabia o tamanho do salto. Tinha muito bom gosto para as roupas. E para as lingeries também. Foi aí que, após esse dia, tive uma conversa com o João e ele me explicou muita coisa. Minha querida Nádia, eu queria compartilhar esse segredo com você. Na minha infância, eu pegava as roupas de algumas primas e usava. Depois, quando adulto, eu mesmo costurava as minhas roupas escondido ou comprava algumas peças. E usava roupas íntimas femininas, como calcinha e sutiã, por baixo das minhas roupas masculinas. Gente, o João queria dividir comigo que ele gostava às vezes de se vestir como mulher. E aí muitas coisas começaram a fazer sentido na minha cabeça.
Ele entendia muito de maquiagem, reparava nos meus sapatos. Às vezes, só de olhar, ele sabia o tamanho do salto do meu sapato. Tinha muito bom gosto para as roupas e para as lingeries. Foi aí que, após esse dia, tive uma conversa com o João e ele me explicou muita coisa. Foi então, que eu entendi, o dia que eu achei a calcinha no bolso dele, era realmente dele, como ele havia me contado. Claro que ele não contou a parte principal, que era dele, mas não porque ele tinha comprado para mim, e sim porque era dele e ele estava usando essa calcinha. Bom, preciso dizer que hoje somos casados, eu aceito como ele é, e às vezes ele é ela, mas ele nunca, jamais deixou de me amar. Eu entendo que é uma necessidade dele e faz bem para ele. Mas ele sempre foi um ótimo marido, uma ótima pessoa comigo, e é isso, que importa. O que ele veste, o que ele pensa no íntimo dele, eu acho que eu só posso apoiá-lo como esposa. Assim como ele me apoia em todas as minhas decisões. E o respeito que prevalece em nossa relação é muito importante. Deixo aqui esse relato, porque há muito preconceito, mas a gente precisa entender que somos seres humanos individuais e cada um tem os seus anseios. O que precisamos ter no mundo é mais amor e mais respeito. Deixo aqui meu grande beijo e essa história do meu marido, a qual eu tenho muito orgulho de contar e espero que inspire outras pessoas a respeitar e acolher o seu próximo. Um grande beijo da Nádia, já sou sua fã, já sou fã do Abrindo Histórias. Até mais, um beijo a todos os Abrindo Histórias. Ó, beijos, Nádia. Minha querida Nádia, um beijo para você. Eu já tinha lido a sua história, eu achei assim, de uma delicadeza, o jeito com qual você contou a história do seu marido, de um respeito. Gente, a gente precisa realmente sempre ter a empatia. E o que é a empatia? É sentir a dor do outro? Não. A empatia é você se colocar ali, naquele lugar onde aquela pessoa está e tentar se imaginar o que essa pessoa está sentindo, sabe? A gente precisa, gente, ter esse respeito com o outro. Eu estava lendo algumas coisas, né, a respeito de cross-dressing, né? Que é as chamadas pessoas que se vestem do sexo oposto. Mas isso não quer dizer que a pessoa gosta do mesmo sexo, né? Por exemplo, um homem se veste de mulher, isso não quer dizer que ele gosta de outros homens. Assim como é o caso do João, né? Então, eu peguei aqui uma matéria que eu acho bem interessante ler para que a gente entenda um pouquinho esse universo. Então, vamos lá. Em geral, essas pessoas são lidas pelas sociedades como gays. Mas não é essa uma correlação verdadeira. A prática do crossdresser está mais ligada a uma questão identitária do que uma orientação sexual. Nos mostra que muitos se identificam como homens heterossexuais e sentem prazer em se vestir com roupas e acessórios femininos, muitas vezes reproduzindo aqueles signos de feminilidade ao qual sentem admiração. Essas pessoas não demandam uma transição sexual completa. Elas e eles não se identificam totalmente como do gênero oposto, apenas em ocasiões específicas. É por isso que, para alguns crossdressers, existe uma preocupação com as modificações corporais, como o uso de hormônios. Esse caráter eventual é o que diferencia o crossdresser de outras transidentidades. O processo de montar-se é muito particular e está muitas vezes relacionado a uma negociação entre os papéis de gêneros que a pessoa que exerce. Os significados do que é o crossdresser são múltiplos e por isso não podem ser lidos homogeneamente. Algumas pessoas lidam com o seu prazer secretamente. Outras preferem sair esporadicamente expressando um outro lado do seu ser. O que se pode dizer é que o desejo de montar-se e a efetivação desse desejo constitui-se em uma experiência singular.
e importante para suas autoestimas, sua autoimagem e para a percepção enquanto uma pessoa completa. O que isso quer dizer, gente? Que às vezes a pessoa quer se montar-se do sexo oposto, né? Mulher se vestindo como homem e homem como mulher, para ser uma pessoa completa. É um desejo, né? De identidade mais de identidade do que de gênero, né? Então eu acho muito bacana aqui como a Nádia lidou com toda essa situação. Ela é casada hoje com o João, permanece casada, ama muito o marido, né? Que ela coloca aqui que é um marido sensível, respeitador, que a ama muito. E isso, gente, eu acho que é muito mais importante do que tá ali uma pessoa vestidinha corretamente, mas que maltrata, mas que trai, que é abusivo, né? Então, eu acho que ela soube respeitar o espaço do marido, e o marido, claro, como ela disse, sempre apoiando ela nas escolhas dela também. Então, minha querida Nádia, eu queria deixar aqui todo o meu respeito à sua história. Muito bacana você compartilhar isso com a gente. E vocês, o que vocês acharam aqui da história da nossa querida Nádia? Deixa seu comentário, ela vai amar ler. Vamos todos ser muito respeitosos aqui com a nossa querida Nádia. Deixa seu comentário. Se vocês curtiram essa história, deixa seu like. Isso ajuda muito o nosso canal. Assim o YouTube indica para mais pessoas que, claro, nos mandam mais histórias. Assim eu sempre estarei aqui com vocês no nosso cantinho de acolhimento. Que aqui é o cantinho que a gente pode conversar de qualquer coisa. Manda sua história para mim. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo para vocês que me acompanharam até agora. A gente se vê onde? Claro, aqui no Abrindo Histórias. Beijinhos e bye!